Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, queria agradecer a vossa presença aqui. É a nossa primeira sessão nesta feira, neste ano, mas temos um calendário muito preenchido, portanto esperamos ver-vos aqui mais vezes. Hoje estamos aqui, inauguramos muito bem a nossa presença na Feira do Livro para falar não só deste livro do Escândalo da Distância, do João Pedro Cachopo, que está integrado numa coleção que se chama O Ensaio Aberto, que promove o diálogo entre a literatura e a filosofia, entre a poesia mais a literatura e a filosofia. E que este já é o quarto volume que fazemos, é publicado em simultâneo em Portugal e no Brasil. Mas além disso, e porque este livro é uma leitura da Montanha Mágica, e sendo que amanhã se assinala os 150 anos do nascimento de Thomas Mann, vamos estender a conversa e aproveitar que temos aqui o José Pacheco Pereira, a quem também agradeço já a presença. É um autor da Tinta da China, um parceiro, um cúmplice. Temos a coleção Efêmera, que também não para de crescer, tal como o próprio arquivo Efêmera não para de crescer. É um trabalho de amor e de muito empenho, e agradecemos ao José Pacheco Pereira por isso e por estar aqui. E claro, deixo desde já um agradecimento ao João Pedro Cachopo por nos ter confiado este livro, que espero que faça o seu caminho e que contribua agora para esta conversa, e para isso passo desde já a palavra ao José Pacheco Pereira, se quiser o meu. Bom, muito obrigada pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu aceitei por causa da Montanha Mágica. Mas devo dizer que depois de ler o livro, eu tenho todas as razões para ter aceito, não só por causa da Montanha Mágica, mas também pelo livro, que é um ensaio particularmente interessante, denso, sobre a Montanha Mágica, e uma reflexão sobre problemas atuais que tem muito a ver também com aquilo que significava no início do século XX a Montanha Mágica e a experiência de Thomas Mann. Eu tenho uma história com a Montanha Mágica. Não é propriamente um Bildungsroman, nem um Zeitroman, porque não há romã, mas eu tive muita sorte quando estava no liceu ainda, ter tido alguém que me aconselhou, que fez uma espécie de educação literária. Foi o Eugênio de Andrade. E o Eugênio de Andrade emprestava-me da sua própria biblioteca livros numa determinada sucessão, e os livros vinham sublinhados por ele. Na verdade, não era uma leitura única da Montanha Mágica, era também uma leitura da forma como o Eugênio tinha lido a Montanha Mágica. A sequência dos livros de que faz parte a Montanha Mágica também é interessante. Eu tomava nota dessa sequência. O primeiro foi um livro da Yourcenar, o Adriano. O segundo foi o Narciso e Goldmundo, do Hermann Hesse. E o terceiro foi a Montanha Mágica. E de facto há uma certa lógica e consistência nesta sequência. Ele sublinhava, ele tinha várias formas de sublinhar. Ele sublinhava tradicional a lápis, regra de civilização, sublinhava as frases, em alguns casos sublinhava as frases e acrescentava um traço à volta do parágrafo, em alguns casos acrescentava uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Por exemplo, o episódio da Madame Chauchat tem 3 estrelas. Está praticamente todo sublinhado. E é, de facto, é completamente diferente. A pessoa nunca se livra desta primeira leitura. Eu, mais tarde, vinha saber mais sobre o Thomas Mann. Não li a obra toda, mas li uma parte considerável. E tinha a vantagem de viver no Porto. E quando às vezes me perguntavam com quem é que eu comparava o Porto, eu dizia: o Porto é uma cidade em que o Thomas Mann gostaria de viver. Porque é parecida com as cidades da Liga Hanseática.
com Lubeck, aquelas é uma cidade escura, é uma cidade de burgueses, é uma cidade com um determinado tipo de relação com a liberdade e portanto também isso me fazia ter uma relação, não direi sentimental, mas sentimental num sentido alemão, da Montanha Mágica. E isso faz com que quando alguém me pergunta qual eram os livros mais importantes que eu li, eu incluo sempre a Montanha Mágica. Tudo da Montanha Mágica é fascinante. O conjunto do livro, as personagens, as discussões entre as personagens, a história do Hans Castorp, que sobe para a montanha juntamente com o primo é que verdadeiramente estava tuberculoso ou estava sadio. Mas numa certa altura, como sempre acontece, também achava que podia ter uma ponta qualquer nos pulmões e depois tinha aquele fabuloso final em que ele desce da montanha, no fundo, essa é a sugestão do Thomas Mann para ser apanhado pelo massacre da Primeira Guerra. E tudo, as referências musicais, a Tília do Schubert, as discussões entre o Settembrini e o Naft, quer dizer, praticamente aquilo era não só um microcosmo do início do século XX, uma reflexão que tem muito a ver com um aspecto que quem estuda história ou filosofia sabe, é que o século XX iniciou-se com enormes esperanças e um enorme otimismo. Durou pouco. O positivismo encontra um bom exemplo desse tipo de noção que com o desenvolvimento tecnológico seria possível acabar com a fome, acabar com a desigualdade e o impacto desse positivismo em Portugal, inclusive nos republicanos da Primeira República, no Brasil, na própria bandeira, a ordem do progresso, essa contradição entre um século em que se entra fascinado, deslumbrado pelas novidades tecnológicas, a exposição de Paris de 1900, as descobertas sucessivas, algumas das quais têm um papel importante neste livro, como o gramofone, a própria fotografia, e de que de alguma maneira parte das tecnologias de diversão que de alguma maneira ficam no passado, é uma marca muito aqui. A Primeira Guerra é um dos momentos de ruptura essencial do século XX, agora do ponto de vista histórico, e de alguma maneira, a maneira como acabou explica a ascensão do nazismo. Portanto, há ali uma doença, chamamos assim, durante todo esse período da República de Weimar, uma doença que originou também, como muito acontece, os chineses têm um ditado que na realidade toda a gente acha que é chinês, mas não é chinês, é que vivas em tempos interessantes. Na verdade foi um inglês que escreveu isto atribuindo a um ditado chinês. E portanto este período é um período em que se viveu em tempos interessantes, ou seja, na tragédia. É evidente que estes tempos interessantes são os momentos em que a história é muito cruel para as pessoas, como aconteceu na Alemanha, na Primeira Guerra, e como aconteceu depois nos anos 20, 30, até ao final da Segunda Guerra, e em bom rigor, com a Guerra Fria, não acabou inteiramente, a não ser durante um breve período de tempo, depois da queda do Muro de Berlim, em que de novo se reanimou uma esperança e um otimismo sobre o futuro, que também durou relativamente pouco. Este livro tem, entre outras coisas, uma reflexão sobre a distância, e a distância, num certo sentido, tem a ver com coisas que estão em risco nos dias de hoje. O silêncio, o tempo lento, a capacidade de pensar. E há também uma reflexão ambígua, como aliás é do próprio Thomas Mann, sobre as tecnologias e sobre o seu papel, por um lado, benéfico e por outro lado, ambíguo, porque na realidade destruía, como acontece hoje com este imbecil deslumbramento tecnológico que se vive nos dias de hoje,
de alguma maneira, significa também, em alguns casos, um recuo significativo do pensamento. Há aqui uma citação muito interessante sobre a atitude dos nazis em relação à tecnologia e ao modernismo reacionário. E esse entendimento do modernismo reacionário é particularmente importante para os dias de hoje. Ele encontra-se na candidatura do Trump. Ao mesmo tempo, os homens todos da inteligência artificial e da tecnologia ao lado dele, e em que, de facto, ao mesmo tempo, um fascínio sobre as tecnologias contemporâneas e muitas ilusões sobre o seu papel, mas, ao mesmo tempo, também um fundo, em muitas circunstâncias, reacionário do ponto de vista social, reacionário do ponto de vista do próprio pensamento. Portanto, eu vou ficar por aqui, a gente com certeza vai poder conversar sobre cada uma dessas coisas, mas é um excelente livro e pouco comum num país que não tem propriamente grande tradição de reflexão filosófica, associada também a uma reflexão sobre a música, que é uma área do nosso amigo e que também é muito relevante na Montanha Mágica e em outras obras do Thomas Mann. Bom, antes de mais, boa tarde a todas as pessoas que decidiram juntar-se a nós neste final de tarde. E começo por algumas palavras de agradecimento, antes de mais à Cultura China, a toda a sua equipa, por ter tornado esta conversa possível e naturalmente também ao José Pacheco Pereira, por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria e um privilégio poder ter esta conversa consigo. Sobre o Thomas Mann, de quem comemoramos este ano o sesquicentenário, faz amanhã exatamente 150 anos que Thomas Mann nasceu, em Lübeck, mas também eu diria que as duas coisas estão associadas sobre esta obra, sobre a Montanha Mágica, uma obra que realmente tem ainda muito a dizer ao nosso tempo. E é, na verdade, sobre isso que eu gostava aqui mais de conversar. Gostava de puxar um pouco a conversa para a atualidade deste romance, A Montanha Mágica, que é um romance certamente do seu tempo, do primeiro quartel do século XX. É um romance sobre a experiência da temporalidade, que acompanha a experiência deste jovem Hans Castorp no sanatório suíço e o modo como a experiência da temporalidade se altera ao longo dessa sua estadia de 7 anos, mas que é também, e acho que esse é o aspecto talvez menos conhecido nesta relação com a temporalidade, é um romance para o nosso tempo. Eu não sei muito bem como é que nos íamos aqui organizar, então planeei queria sublinhar duas ideias em torno da minha leitura deste romance, mas antes queria também fazer uma coisa, e antes que isso suscite semblantes preocupados da vossa parte, vou imediatamente dizer que aquilo que eu gostava de fazer é fazer um resumo brevíssimo do romance, mas não se preocupem, que eu vou conseguir resumir estas quase 1000 páginas em pouco mais de 1 minuto, ok? Basicamente, acho que isso pode ser positivo para a nossa conversa. A Montanha Mágica conta a história de Hans Castorp, um jovem alemão, estamos no início do século XX, que decide visitar o seu primo tuberculoso num sanatório. E a ideia dele é ficar lá apenas 3 semanas, como aliás o próprio Thomas Mann ficou em visitar a mulher, depois recuperou e voltou e tudo correu bem a partir daí, mas que no caso de Hans Castorp não são apenas 3 semanas. Basicamente, a pretexto de um episódio febril, e na verdade um pretexto um subterfúgio que o próprio Hans Castorp encontra para justificar o fascínio crescente por aquele ambiente e até um enamoramento por uma outra paciente, a Cláudia Chauchat. Essas 3 semanas prolongam-se durante nada mais, nada menos do que 7 anos, ao cabo dos quais, já aqui foi referido, Hans Castorp desce à planície, não com grande convicção ou com grande vontade de tomar a sua vida prática, profissional, familiar, mas porque se alista no exército e perde-se de vista do narrador, logo também dos leitores, nos campos da Primeira Guerra Mundial. Bom, mas todo o romance gira em torno destes 7 anos que Hans Castorp passa neste sanatório, nos quais ele tem uma série de experiências significativas, apaixona-se, confronta-se com a morte, reflete sobre o tempo e sobre uma série de outros temas, da religião, à moral, à ciência, à biologia, à química, ora sozinho, ora muitas vezes em debates muito aguerridos
com duas personagens carismáticas que ele conhece no sanatório. O Settembrini, que é uma personagem, é um pedagogo iluminista, um representante das luzes, um defensor do progresso e da razão, por um lado, e por outro lado, Nafta, que é uma personagem mais complexa e difícil de caracterizar, na medida em que, por um lado, é um ex-judeu jesuíta, convertido ao cristianismo, mas é simultaneamente alguém com simpatias marxistas, um revolucionário com tendências muito claramente totalitárias. Esse traço também está muito marcado na caracterização do narrador. Bom, e ao longo destes 7 anos, Hans Castorp tem todos estes debates, estas reflexões que contribuem, de um modo geral, para a caracterização desta obra como um romance de formação, mas também para a sua reputação filosófica. Que me leva então ao primeiro ponto que eu gostava de referir, que tem a ver com a dimensão filosófica da Montanha Mágica. É muito habitual falar-se na dimensão filosófica da Montanha Mágica. Quem compra a última edição portuguesa da Montanha Mágica, não sei se posso fazer publicidade, pelo relógio d'água, vai confrontar-se com aquele quadro de Caspar David Friedrich, de alguém a contemplar um horizonte. Bom, há muito esta ideia de que a Montanha Mágica é um romance filosófico em virtude desta postura contemplativa. Isto encontra respaldo no facto de temas como o amor, a morte, o tempo, serem realmente detidamente debatidos no romance. Mas a minha intuição de partida neste livro foi a de chamar a atenção não tanto para os conteúdos filosóficos, estes temas, mas para a forma e para um certo gesto, uma certa problematização da questão da distância e das vantagens dos inconvenientes da distância, simbolizada metaforicamente neste romance pela montanha para o pensamento. É uma pergunta que atravessa o romance. É a montanha uma condição de pensamento, no sentido em que protege aquele jovem da balbúrdia e da confusão da planície e dá tempo e espaço para pensar, ou pelo contrário, é uma fonte de alienação, um pretexto para não agir, um subterfúgio para uma certa indiferença ou até para uma certa cobardia. Esta pergunta atravessa o romance, as entrelinhas do romance, e atravessa o romance porque foi uma pergunta que preocupou profundamente Thomas Mann durante aquele período. Thomas Mann mudou muito ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira literária e pessoal, mas durante aqueles 12 anos, entre 1912 e 1924, ele muda realmente de forma radical. E essa foi uma das questões que mais o atormentou ao longo desse período. Deve o intelectual, o artista, o pensador, o escritor descer da montanha à planície, deve intervir, deve confrontar-se com as questões do seu tempo, sim ou não, e se sim, como intervir? Esta é, a meu ver, a pergunta que atravessa em filigrana este romance. Este romance, para chegar à segunda ideia que queria aqui apresentar, que é também um romance para o nosso tempo. É também um romance para o nosso tempo. E a primeira coisa que é possível, talvez necessário dizer para nos darmos conta disto, e que já foi aqui aflorada, é que a Montanha Mágica foi escrita entre 1912 e 1924, num período que podemos e devemos caracterizar como um período de aceleração tecnológica, de radicalização política e de guerra iminente, ou latente, ou em curso. Só estas três características já nos dão um pouco a medida da legitimidade de uma analogia entre o nosso tempo, o tempo que vivemos hoje à beira do segundo quartel do século XXI, e o tempo que viu nascer a Montanha Mágica. Que viu nascer a Montanha Mágica, que é o próprio tempo da narrativa. É preciso dizer, por acaso, é um portanto, que o Hans Castorp é, em parte, contemporâneo do Thomas Mann que escreveu a Montanha Mágica. Pelo menos até 1914. A partir daí deixa de ser contemporâneo. Mas há uma segunda ideia que me parece igualmente importante, e não quero alongar demasiado, mas que me parece fundamental também para atar a questão da pertinência, da atualidade especificamente filosófica deste romance, que tem a ver com o seguinte: a Montanha Mágica, a meu ver, não é apenas um romance atual na medida em que aborda temas que permanecem atuais, como se para a atualidade, no sentido forte do termo, fosse suficiente debater, abordar temas que ainda estão em cima da mesa, que ainda estão na moda, que ainda estão na berra, não é? Seja de âmbito tecnológico, político, histórico. Não tem tanto a ver com o facto de se abordar estes temas, mas com o modo como estes temas são abordados.
Estamos a falar naturalmente de um romance, não há aqui teses sobre estes temas, mas há um modo de se posicionar em relação a estes temas, onde, a meu ver, e foi nessa direção que procurei ler a Montanha Mágica, ganha pouco uma espécie de boa distância nas entrelinhas do romance, em relação pelo menos a estes três âmbitos: o âmbito da tecnologia, o âmbito da história e o âmbito da ficção. Esta boa distância tem que ver com uma posição, com uma disponibilidade para mudar de posição e, sobretudo, para não ceder à chantagem do tempo que nos apresenta as opções já pré-constituídas. Em relação à tecnologia, é um romance que, a meu ver, se posiciona de um modo que, por um lado, que escapa, por um lado, a um entusiasmo ingênuo pela tecnologia, nomeadamente quando debate já perto do final as consequências da tecnologia na guerra, mas é também um romance que não rechaça a tecnologia de forma preconceituosa. Pelo contrário, é uma curiosidade imensa pela tecnologia que se manifesta neste romance, que tem que ver com o episódio do gramofone, que tem que ver com a questão da radiografia. Me apetece até aqui contar uma anedota do diário do Thomas Mann, em que ele, a certa altura, escreve. Eu li algumas passagens do diário que me interessava perceber a relação dele com o gramofone. A certa altura, também com passagens em que ele refletia sobre uma máquina de barbear, com a qual ele lidou inicialmente com um grande ceticismo. Será que isto verdadeiramente funciona? Mas que, passado umas semanas, volta a haver a colocar uma nota no diário que diz: não, isto realmente funciona, é uma excelente qualidade. Mas, para além desta anedota, o que é importante aqui compreender no romance é que não se trata apenas da presença da tecnologia, do surgimento de novas tecnologias de forma facto. Tem que ver também com o modo como estas tecnologias transformam o modo como experienciamos e imaginamos uma série de dimensões da nossa vida, o amor e a morte em particular. Como é que o Hans Castorp se confronta, por exemplo, com a morte? É um episódio da radiografia. É um episódio da radiografia em que ele, pela primeira vez, vê o esqueleto. E aquilo é como uma espécie de assombração do futuro. Eis-me aqui diante do meu cadáver futuro, do esqueleto, do cadáver. Hoje, para nós, ver estas imagens é comum. Mas é preciso compreender que, durante milénios a fio, a humanidade viveu sem poder contemplar um esqueleto, senão diante do cadáver. Mas não tem, mesmo a radiografia não tem apenas a ver com a questão da morte. Por exemplo, quando a Cláudia Chauchat abandona o sanatório durante um período que não se sabe quão longo será, ela vai deixar o quê como, digamos, penhor do seu amor nesse caso? Com uma certa ironia da parte da Cláudia Chauchat e com a cumplicidade do narrador, mas ainda assim para grande gáudio e satisfação do próprio Hans Castorp. Não é uma mecha de cabelo, não é um retrato, é uma chapa radiográfica do seu peito. É isso que ele deixa como símbolo da sua paixão. Isto em relação à questão tecnológica. Em relação à questão histórica, e não quero pensar muito mais, em relação à questão histórica, o Thomas Mann cultiva aquilo que ele designa como uma espécie de conservadorismo do futuro, que em termos nietzscheanos se poderia caracterizar como uma espécie de anacronismo intempestivo, no qual se recusa simultaneamente um apego nostálgico ao passado, mas também se recusa claramente uma vénia servil ao progresso da velocidade, ao progresso da força, ao progresso dos tais modernistas reacionários que viam na união entre cultura e tecnologia qualquer coisa que ia de mãos dadas com a guerra. Não é essa a tecnologia que interessa que deixe de falar. Isso é muito importante chamar dessa forma. E em terceiro lugar, a questão política, na qual esta boa distância é difícil de a apresentar em termos políticos, partindo do modo como ela aparece neste romance, mas que eu arriscaria caracterizar, primeiro que tudo, como um repto a tomar posição, mas simultaneamente como um repto a não dar essa posição por pré-estabelecida, por pré-determinada, pré-formulada. E na recusa do Hans Castorp, claro que é apenas uma personagem, mas o romance avança em torno desta personagem. Esta personagem vai recusar todos os seus supostos mestres. Vai recusar uma figura que aparece só no final, que é um símbolo da fuga estética, da contemplação, da fruição, que é o Pinkerton. Portanto, ele vai recusar esta fuga à política, fuga ao seu tempo, vai comprometer-se com o seu tempo, mas nesse comprometimento com o seu tempo ele recusa tanto uma certa bonomia, um certo cinismo do centro,
que surge muito associada à personagem do Settembrini, que é ainda alguém muito ancorado do século XIX, nos valores do século XIX, mas vai também, de forma muito clara, recusar o sectarismo, o modo sectário como o NAFTA representa os extremos, naquele contexto histórico muito específico do pós-Primeira Guerra Mundial. Portanto, diria que, para terminar, Montanha Mágica, de facto, é um livro, é um romance que nos impela a uma tomada de posição no nosso tempo, mas simultaneamente no nosso tempo também nos convida a encontrar uma boa distância. Não uma distância em relação ao nosso tempo, mas uma boa distância no nosso tempo que nos permita agir, pensar, a viver de uma forma que seja mais crítica, mais lúcida. A lucidez aqui é um termo que eu não rejeitaria. Para já ficaria para aqui. Queria só dizer que eu acho sempre maravilhoso saber das leituras da Montanha Mágica, das pessoas, dos meus amigos que leram Montanha Mágica. E é interessantíssimo ver que surgem padrões entre as pessoas que dão mais atenção aos debates do Settembrini e o NAFTA, outras que têm, sobretudo, o romance com a Cláudia Chouchá. Não percebi se isso era mais o Eugênio de Andrade ou se era a sua leitura, mas acho que podia ser um fim interessante para retomarmos a conversa. Está ligado. Nos sublinhados do Eugênio de Andrade, todo o episódio da chegada da Chouchá, que é em francês, exatamente, que a uma da altura deixa o alemão e passa ao francês, está sublinhado por Eugênio de Andrade. Eu confesso que também não foi a coisa que me interessou mais, mas o facto de ele estar sublinhado, eu olhei para aquilo de outra maneira. Há, por exemplo, as discussões com o médico sobre o corpo humano, sobre o papel da água no corpo humano, há muitas coisas. E é evidente que, do ponto de vista histórico, que não é necessariamente do ponto de vista filosófico, mas também inclui um ponto de vista cultural, chamamos assim até no sentido alemão da cultura, as discussões entre o NAFTA e o Settembrini são particularmente importantes. O Settembrini é um garibaldiano, é um homem que vem da Itália da unificação e que representa de facto uma espécie de otimismo iluminista sobre a natureza. É evidentemente que se pega com o NAFTA, para quem o ideal é as catedrais feitas por anónimos. No fundo, uma espécie de força anónima, criativa, que evidentemente representa uma meditação que mais tarde a gente pode perfeitamente associar ao comunismo, mais até que ao socialismo histórico. E essas discussões transportam muito aquilo que é o debate do século XIX para o início do século XX e estão lá presentes. Desse ponto de vista, a montanha funciona também como uma espécie de cápsula do tempo, porque na realidade estas personagens são paradigmáticas, complexas, mas paradigmáticas. O papel da tecnologia, agora só por uma questão interessante, a primeira radiografia feita em Portugal foi da mão da Rainha Dona Amélia. E com o anel. É igualmente interessante que a Rainha tenha servido para essa primeira experiência de, no fundo, conhecer o corpo e conhecer os espelhos. Há sempre latente, e em particular neste período da história do pensamento alemão, chamamos assim, uma espécie de conflito entre a cultura e a tecnologia. E esse conflito conduz muitas vezes a uma certa ideia do catastrofismo cultural. Esse catastrofismo cultural é o contrário do otimismo positivista e progressista desse tempo. E é evidente que a tentação, em muitas circunstâncias, de caminhar no sentido desse catastrofismo cultural é forte, inclusive nos dias de hoje. Se falarem da tecnologia dos dias de hoje, há várias coisas que ela já mudou. Mudou a noção de tempo. Começa nas crianças, que a história do déficit de atenção é um resultado de uma aprendizagem em grande parte feita ou com jogos ou com imagens rápidas, que torna muito difícil a concentração e, portanto, há uma aceleração do sentimento psicológico do tempo. E a mesma coisa já são em muitos outros aspectos, uma pseudo-democratização da cultura pelo facto de todos poderem escrever. Eu posso escrever numa rede social, portanto, a minha opinião vale o mesmo de alguém que passou toda a vida a estudar na matéria.
uma crítica ao saber académico sobre muitos aspectos, a partir de uma espécie de igualitarismo da ignorância. Todos estes mecanismos devem-se à tecnologia. Quem conhece a história da tecnologia sabe que nenhuma invenção tecnológica se implanta na sociedade e muda a sociedade sem a sociedade mudar primeiro. Ou seja, a sociedade muda primeiro, como aconteceu, aliás, com a Revolução Industrial. A maioria dos devices tecnológicos da Revolução Industrial são conhecidos da Grécia. A máquina a vapor, a eletricidade, servia para as senhoras de sociedade apanharem choques com a garrafa de Leiden. Portanto, tudo isso era conhecido há muito tempo. Como a sociedade muda, ela passa a ser aplicada à indústria. E nós próprios somos sujeitos a esses devices. Aqui o meu companheiro cachorro tem um relógio. Este relógio significa... Normal, atenção, não é nada. Normal, mas não importa. Tenho mais de 15 anos. Não, mas significa uma coisa. Significa que este device, que traduz no fundo o tempo industrial, e não o tempo sol a sol, ou o tempo antigo, é o tempo industrial. Portanto, nós vivemos dominados pelo tempo industrial. Estamos a fazer isto a esta hora, comemos a uma determinada hora, e é por isso que as fábricas tiveram muita dificuldade, quando a mão de obra vinha do campo, em impor-lhes horário. Daí que a maioria das fábricas antigas tivessem tanto relógio. O maior perigo das novas tecnologias e deste deslumbramento tecnológico é a ligação de devices ao nosso corpo. Ou seja, devices que nos permitem, através de... Por exemplo, já existe. Por exemplo, já existe maneira de alguns cegos, não todos, poderem ver a partir de uma ligação entre uma câmara de vídeo e o nervo óptico, o sistema nervoso. Esta ligação é uma das coisas mais complicadas das tecnologias dos dias de hoje, porque ela já é possível do ponto de vista tecnológico. Isso significa, na realidade, uma perda de controle, se assim, que não é grande, não é? Mas uma perda de controle, uma perda de capacidade de sermos nós a controlar o mecanismo das sensações. Os homens são limitados nas suas sensações. Nós não vemos tudo que está aqui à volta. Nós não ouvimos tudo que está aqui à volta. E os mecanismos tecnológicos são, em grande parte, portadores de exclusão. Por exemplo, eu não conheço um único artigo que diga esta coisa tão simples, que é que ler num ecrã de um telemóvel exclui os mais velhos, que têm dificuldade de ler. As pessoas dizem, mas pode-se alargar o texto. Mas experimentem ler um texto de ficção, alargando no ecrã, o sentido da frase fica perdido. Há muita coisa com este deslumbramento tecnológico nas escolas, no Ministério da Educação, na maneira como as pessoas discutem a questão dos telemóveis nas escolas e tudo. Esse deslumbramento tecnológico esconde muito daquilo que já está a ser moldado na sociedade contemporânea e que vai ser moldado quando a gente ligar os devices ao sistema nervoso. Eu costumo dizer, às vezes, quando falo sobre isto, que no futuro, e no futuro próximo, os pobres vão ter sexo virtual e os ricos vão ter sexo real. Ou seja, sendo que se pode sempre dizer que não há diferença, porque é possível, através da ligação de determinados aparelhos com o sistema nervoso, ter o mesmo tipo de sensações e o mesmo tipo de comportamentos que se tem quando se tem um orgasmo ou quando se tem uma experiência sexual. Aí está um dos aspectos que nunca se discute na internet. O grande consumo da internet é pornografia. Muitas vezes, quando a gente discute a internet, vai sempre às coisas novas e que estão lá em cima. Portanto, esta reflexão que vem aqui, a pretexto que é uma reflexão a partir da montanha mágica, que evita o catastrofismo de considerar que as tecnologias são em si próprias más. Eu prezo muito uma sociedade em que há anestesia, em detrimento de uma em que não há. Sim, mas isso não significa que muitos aspectos das tecnologias contemporâneas, ligadas com a inteligência artificial, ligadas com os devices tecnológicos, não tenham as próprias riscos em sociedades que são impossíveis.
do ponto de vista cultural, cada vez mais empobrecidas do ponto de vista cultural. Eu vou às escolas do ensino secundário e pergunto quem é Adão e Eva e não sabem. Os únicos que sabem são os evangélicos. Não sabem. Já não digo aquilo, qualquer coisa do fundo daquela nossa tradição habitual. Portanto, nessas circunstâncias e com a exclusão que é a maneira como os mais ricos utilizam estas tecnologias e a maneira como os mais pobres são sujeitos a estas tecnologias, é um problema gravíssimo nos nossos Eu queria só deixar totalmente de acordo, não há dúvida que, mesmo do ponto de vista de uma visão mais otimista da tecnologia, há imensos equívocos, nomeadamente, acho que o maior dos quais passa muito pela ideia de uma democratização da opinião através das redes sociais. Está uma série. Eu não estou a falar apenas da questão da manipulação, falo até em fenómenos que são mais difíceis de diagnosticar. Por exemplo, o fenómeno que consiste em ter a expectativa de que aquilo que se escreve numa rede social tem um certo impacto no mundo. Aquilo que se escreve numa rede social é simultaneamente mais do que se diria num círculo privado, ao jantar com amigos ou colegas, mas é menos daquilo que se diria no âmbito de um texto que se escrevesse para um jornal. E é mais mas eu acho que o que eu queria dizer, há pessoas que têm a sensação de que vão intervir publicando uma coisa nas redes sociais. O problema é que nas redes sociais, nomeadamente numa rede social como o Facebook, está sempre uma bolha. Por mais minoritária que seja a bolha, está sempre a maioria na sua bolha. Não se está a convencer ninguém. De cada vez que se recebe um like, cada like é a prova de alguém que não se convenceu. Já pensava como não. Quase se poderia formular como uma lei: quanto maior a adesão a um post numa rede social, tanto menos é o potencial, digamos, de intervenção desse post. Para dar um exemplo, de uma perversidade que não tem que ver simplesmente com a questão mais debatida sobre o impacto negativo das redes sociais, etc. Mas concordo totalmente. Mas só queria deixar aqui uma nota. Era importante para mim deixar esta nota. O Thomas Mann é muito ambivalente, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante perceber duas coisas. Perceber que estas tecnologias não há volta a dar. Temos de lidar com a questão digital. Não podemos pensar, como alguns teóricos, como o Jonathan Crary, que é possível voltar a uma espécie de modo de vida pré-digital. Isso é de um idealismo irresponsável. É tão absurdo hoje pensar que podemos voltar a um modo de vida pré-digital, quanto no tempo de Marx era pensar que podíamos voltar a um modo de vida pré-industrial. Okay? É uma coisa utópica. Mas, claro, os perigos estão aí, os desafios são imensos. E é importante ser lúcido nos dois aspectos, tanto na recusa dos efeitos perniciosos e na denúncia destes equívocos, como aquele que eu há pouco iniciei, mas também no reconhecimento que há potenciais extraordinários na tecnologia digital, nomeadamente no âmbito das artes. Eu não canso de referir isso. Mesmo que diz respeito à leitura, já agora, para confessar uma coisa, eu sou aquela pessoa, isso é um bocado disparatado, mas às vezes acontece, eu sacar um livro da internet, cadê? Imprimo um capítulo, sublinho um capítulo, fico entusiasmado e encomendo o livro. Isso acontece. Isto no sentido de realmente ler e escrever em papel é o que pelo menos para mim ainda. Eu ainda li a edição de Livros do Brasil da Montanha Mágica. Aquela que circulou no ano 2000, foi quando eu li isto, eu tinha ainda 18 anos. Por outro lado, o digital tem muitas vantagens. Uma pessoa leu, lembra-se que um autor, a páginas tantas referia um outro autor ou um conceito. Agora encontrar isto numa edição, nunca mais. Vamos ao search, encontramos logo aquela noção. É excelente. Escrever. Quem é que hoje em dia consegue escrever sem copy-paste? Eu acho que eu escrevo com copy-paste. Mas também há momentos em que sinto, eu agora estou em casa, tenho o computador aqui ao lado. Mas não, preciso escrever à mão. Ou seja, é preciso cultivar esta agilidade entre os vários recursos. Queria só deixar uma anedota que é real, que é o Thomas Mann, que cultivou a grande forma em romances como A Montanha Mágica, pode também ser considerado um precursor do podcast. Porquê? Perguntam vocês. Porque durante a Segunda Guerra Mundial ele escreveu e a certa altura disse
uma série de pequenos discursos, de cerca de 5 minutos, em apoio aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, que deviam ser transmitidos para a Alemanha, para que os próprios alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, pudessem ouvir uma voz familiar em alemão com um discurso contrário ao nazismo. E isto começou, é curioso, isto começou por ser, ele escrevia e depois alguém lia, e depois, apesar das dificuldades que na altura existiam, era preciso gravar aquilo em Los Angeles, passar para Nova Iorque, depois retransmitir em Londres e depois tentar transmitir para a Alemanha, ele decidiu que ele próprio queria ler os seus próprios discursos. Portanto, era alguém que, se por um lado era exímio no cultivo da grande forma, também foi particularmente certeiro e enfim, eloquente neste registro mais relâmpago do discurso de 5 minutos, de algum modo poderia ser visto, e houve autores que sugeriram isso num podcast. Portanto, eu acho que romances sim, podcasts também, pensar é que, de certeza, não é? É preciso pensar de uma forma que não ceda à chantagem do tempo, de uma tomadas de posição pré-estabelecidas, é um desafio que não pode ser abandonado, seja qual for a tua forma ou o que diz. Obrigado. Muito obrigada. Já não temos mais tempo, portanto, infelizmente não dará para passar as perguntas para o público, mas o João Pedro Cachopo, tanto o João Pedro como o José Pacheco Pereira vão agora estar aqui no Pavilhão da Tinta da China, que é aqui mesmo ao lado, para dar autógrafos e para continuar a conversa com quem tiver vontade de a continuar. Na verdade, acho que o escândalo da distância cumpriu-se plenamente quando começámos esta conversa a falar da Montanha Mágica, da literatura, de filosofia, e no fim estávamos aqui a falar de pornografia e de podcasts. Eu não estava à espera, mas acho que é mesmo isto, assim, que as conversas... Claro, já li, mas acho que acho que cumprimos a proposta perfeitamente de trazer a Montanha Mágica para o século XXI, que era também aquilo que o livro de João Pedro nos propõe. Obrigada a todos, obrigada à Feira do Livro e pelo apoio que também nos deram aqui no evento, e estão todos convidados para ir pedir autógrafos aqui ao lado.